Este episódio é lhe apresentado sob a forma de um audiolivro. Eu nunca vou esquecer a vez em que tive uma conversa com um amigo próximo que parecia perfeitamente bem à primeira vista. Ele sorria, o tom era casual, e tudo o que dizia soava normal. Mas algo parecia errado. Eu não conseguia identificar o que era na hora, mas havia pistas sutis, pequenos gestos, uma certa tensão no sorriso e um lampejo de tristeza nos olhos. Semanas depois, descobri que ele estava passando por algo difícil que não se sentia à vontade para compartilhar. Olhando para trás, gostaria de ter sabido reconhecer aqueles sinais, de enxergar além das palavras e oferecer apoio quando ele mais precisava. Essa experiência ficou comigo, e é uma das razões pelas quais o livro Read People Like a Book de Patrick King ressoou tanto comigo. Este livro vai além de apenas aprender a ler as pessoas. Trata-se de compreender o que está por baixo da superfície, o que a linguagem corporal, o tom e as microexpressões de alguém realmente estão dizendo. Trata-se de conexão, empatia e criar relacionamentos significativos através da observação e da conscientização. Pense nisso. Com que frequência aceitamos o que as pessoas dizem pelo valor literal? Assumimos que suas palavras contam a história completa, mas na realidade, mais de 70% da comunicação humana é não verbal. Isso significa que a maior parte do que alguém está sentindo ou pensando não é dito em palavras. Está na postura, nos gestos e até na forma como olha para você. Mas aqui está o desafio. Não somos treinados para perceber esses sinais sutis, e é aí que este livro entra. Patrick King não ensina apenas como observar as pessoas. Ele ajuda você a construir um conjunto de habilidades, uma caixa de ferramentas para decifrar o comportamento humano. E o que eu amo na abordagem dele é o quão prática ela é. Você não precisa ser psicólogo ou especialista em linguagem corporal para usar essas técnicas. Elas são acessíveis, acionáveis e, quando aplicadas, podem transformar a maneira como você interage com os outros. Deixe-me perguntar. Já aconteceu de você entrar em uma reunião e sentir que alguém não estava sendo totalmente honesto? Ou talvez tenha tido uma conversa em que o tom não combinava com as palavras ditas? Esses momentos acontecem o tempo todo, e se você não estiver prestando atenção, perde oportunidades de entender o que realmente está acontecendo. Imagine o que mudaria se você pudesse entrar em qualquer sala e instantaneamente perceber quem está estressado, quem está confiante e quem está escondendo algo. Essa é a promessa de Read People Like a Book. Na próxima parte, vamos mergulhar nos princípios fundamentais que Patrick King apresenta para entender o comportamento humano. Falaremos sobre por que o contexto é essencial, como identificar o comportamento base de uma pessoa e como começar a notar os conjuntos de sinais que as pessoas enviam sem perceber. Mas antes de chegarmos lá, quero que você pense em uma interação recente em que sentiu que algo estava errado. O que você poderia ter notado se estivesse buscando mais do que apenas palavras? Eu costumava pensar que entender as pessoas era apenas uma questão de intuição, algo que você tem ou não. Mas quando comecei a prestar mais atenção aos pequenos detalhes no comportamento das pessoas, isso mudou completamente a maneira como eu interagia com elas. Uma das primeiras coisas que aprendi com Read People Like a Book foi que ler pessoas não é sobre adivinhar. É sobre observar padrões, contexto e sinais sutis que, quando reunidos, revelam o quadro geral. Uma das lições mais importantes do livro de Patrick King é esta: nenhuma ação existe de forma isolada. Pense nisso. Braços cruzados podem significar que alguém está na defensiva, mas também podem significar que a pessoa está com frio ou apenas confortável nessa posição. A chave é sempre considerar o contexto. Eles estão cruzando os braços enquanto se reclinam em uma reunião em que feedback difícil está sendo discutido? Ou estão cruzando os braços em uma cafeteria fria enquanto esperam sua bebida? Sem contexto, gestos e expressões perdem o significado. Na minha experiência, uma das maneiras mais fáceis de interpretar alguém de forma errada é focar em uma única ação sem pensar no quadro geral. Por exemplo,
Uma vez eu presumi que um colega estava chateado porque ele continuava desviando o olhar durante uma conversa. Mais tarde, percebi que ele estava distraído por algo acontecendo atrás de mim. Não tinha nada a ver comigo. Você já notou que algumas pessoas são naturalmente mais expressivas, enquanto outras são mais caladas e reservadas? Esse é o comportamento base delas, a forma como normalmente agem quando estão à vontade. Patrick King explica que entender o comportamento base de alguém é crucial porque ajuda você a identificar desvios. Quando alguém se desvia de sua norma, como uma pessoa geralmente falante que de repente fica quieta, isso frequentemente indica que algo mudou emocional ou mentalmente. Vamos supor que você está conversando com um amigo que geralmente é animado e cheio de energia. Hoje, ele está mais quieto, o tom está contido e a postura está mais fechada. Esse desvio do comportamento base pode indicar que ele está cansado, chateado ou preocupado com algo. Reconhecer isso dá a você a oportunidade de perguntar como ele está, em vez de presumir que tudo está bem. Outro princípio fundamental é que nenhum gesto ou expressão isolada conta toda esta história. Patrick King enfatiza a importância de observar conjuntos de sinais. Por exemplo, alguém cruzando os braços pode não significar muito por si só, mas se essa pessoa também está evitando contato visual, inclinando-se para longe e mantendo respostas curtas, isso pinta um quadro mais claro de desconforto ou defensividade. Quando comecei a praticar isso, percebi o quanto eu costumava focar em apenas uma coisa, como o contato visual, e ignorar os sinais mais amplos. Uma vez, durante uma conversa, notei que um amigo estava com os braços cruzados. Meu primeiro pensamento foi que ele estava chateado, mas então percebi que o tom dele era leve. Ele estava sorrindo e inclinado ligeiramente para frente. Descobri que ele estava apenas relaxado, não na defensiva. Imagine que você está em uma reunião de equipe. Um colega está sentado com os braços cruzados, olhando pela janela, enquanto o outro está acenando com a cabeça, mas evitando contato visual direto. Usando os princípios de Patrick King, você primeiro consideraria o contexto. O tema da reunião é tenso? Existem fatores externos, como cansaço ou estresse, afetando o grupo? Em seguida, você pensaria no comportamento base deles. Eles geralmente são tão desligados assim? Por fim, você observaria os conjuntos de sinais. O colega olhando pela janela pode também estar mexendo na caneta e se inclinando para longe, sugerindo distração ou frustração. Enquanto isso, o colega que está acenando pode estar com os pés apontados para o orador, indicando que está ouvindo, apesar da falta de contato visual. Ao reunir essas observações, você teria uma compreensão muito mais clara da dinâmica do grupo e estaria melhor preparado para responder com empatia. Esses princípios fundamentais, contexto, comportamento base e conjuntos de sinais, são os blocos de construção para ler pessoas como um livro. Mas isso é apenas o começo. Na próxima parte, vamos explorar técnicas específicas para decifrar a linguagem corporal, entender o tom e interpretar microexpressões. Os sinais sutis que frequentemente revelam o que as palavras não conseguem. Fique comigo, porque é aqui que as coisas ficam realmente práticas e reveladoras. Eu me lembro da primeira vez que percebi o quanto a linguagem corporal revela. Estava em uma reunião, e enquanto um dos meus colegas estava assentindo com entusiasmo, seus braços estavam firmemente cruzados e ele estava se inclinando ligeiramente para longe da mesa. A princípio pensei que ele estava engajado, mas algo parecia estranho. Só mais tarde percebi que seus braços cruzados e postura contavam uma história diferente. Ele estava se sentindo na defensiva, apesar de seu aparente acordo. Esse momento foi um ponto de virada para mim. E é exatamente isso que Read People Like a Book de Patrick King ajuda você a entender. Os sinais não falados que muitas vezes carregam mais verdade do que as palavras. A postura fala muito antes de uma única palavra ser dita. Uma postura aberta, ombros relaxados, braços descruzados e uma posição ereta, mas não rígida, sinaliza confiança e acessibilidade. Enquanto isso, uma postura fechada, como braços cruzados ou costas arqueadas, frequentemente indica desconforto, insegurança ou defensividade.
Na minha experiência, a postura é um dos sinais mais fáceis de notar quando você começa a prestar atenção. Por exemplo, eu costumava pensar que alguém que estava de braços cruzados estava sempre sendo defensivo, mas agora eu considero outros fatores. Eles estão sorrindo? Eles estão inclinando-se para frente? Um pequeno ajuste na forma como interpreto a postura me ajudou a evitar tirar conclusões precipitadas. As mãos são surpreendentemente expressivas. Patrick King explica que gestos exagerados com as mãos podem sinalizar entusiasmo, mas também podem indicar que a pessoa está tentando forçar uma opinião. Por outro lado, mãos escondidas nos bolsos ou bem apertadas podem sugerir nervosismo ou hesitação. Imagine alguém explicando um plano para você enquanto esfrega a parte de trás do pescoço e evita o seu olhar. Esses pequenos gestos podem revelar a incerteza ou desconforto deles, mesmo que suas palavras pareçam confiantes. Ao notar esses detalhes, você pode ajustar sua resposta, talvez fazendo mais perguntas para tranquilizá-los ou esclarecer suas dúvidas. A maioria das pessoas não pensa nos pés como uma fonte de insight, mas eles frequentemente entregam o que alguém está realmente sentindo. Os pés tendem a apontar para o que mantém a atenção da pessoa. Se os pés de alguém estão apontados para longe de você, isso pode significar que eles querem terminar a conversa. Se os pés estão apontados para você, é um sinal de engajamento. Eu comecei a notar isso em eventos sociais. Uma vez, estava conversando com alguém que parecia engajado, sorrindo e acenando com a cabeça. Mas os pés dessa pessoa estavam apontados para a saída. Era um sinal sutil de que eles estavam prontos para ir embora, e isso me impediu de prolongar a conversa sem querer. O contato visual é um dos aspectos mais discutidos da linguagem corporal, mas Patrick King detalha nuances que tornam mais fácil interpretá-lo. O contato visual constante sinaliza confiança e interesse, enquanto evitar o contato visual pode sugerir nervosismo, culpa ou timidez. No entanto, o excesso de contato visual pode ser percebido como intimidante ou agressivo. Quando comecei a prestar mais atenção ao contato visual, percebi o quanto ele varia com o contexto. Em conversas individuais, o contato visual constante pode ser acolhedor e envolvente, mas em um ambiente de grupo, pode parecer excessivamente intenso. A chave é o equilíbrio e a leitura de como a outra pessoa responde. Imagine que você está em uma conversa em uma festa. A pessoa com quem você está falando diz que está gostando do evento, mas a linguagem corporal dela conta uma história diferente. A postura está ligeiramente virada para longe, os braços estão cruzados e os olhos dela ocasionalmente olham para a porta. Esses sinais sutis sugerem que ela pode não estar tão confortável quanto está dizendo. Ao perceber esses sinais, você poderia mudar o rumo da conversa, talvez perguntando se ela gostaria de sair ou se há alguém com quem ela gostaria de conversar. Pequenos ajustes como esses podem fazer uma grande diferença na criação de conexões significativas. Patrick King enfatiza que nenhum sinal isolado conta toda a história. É sobre combinar o que você observa para uma compreensão coesa. Uma pessoa pode estar com os braços cruzados, mas se o tom dela é caloroso e o contato visual constante, provavelmente ela não está se sentindo defensiva. Ao focar nos conjuntos de sinais, você pode evitar fazer julgamentos precipitados e, em vez disso, construir um quadro mais preciso do que realmente está acontecendo. Essas técnicas para ler a linguagem corporal são incrivelmente poderosas, mas elas são apenas parte da equação. Na próxima sessão, exploraremos como o tom, microexpressões e motivações ocultas adicionam ainda mais profundidade à sua capacidade de entender os outros. Esses sinais sutis muitas vezes revelam o que as palavras sozinhas não conseguem. Fique comigo. As coisas estão prestes a ficar ainda mais fascinantes. Houve um tempo em que eu não conseguia entender direito por que certas conversas pareciam incompletas. Eu ouvia as palavras, mas algo no tom, na sutil hesitação ou até mesmo numa expressão passageira no rosto de alguém, sugeria que havia mais por trás da superfície. Só depois que comecei a prestar atenção nesses sinais não falados,
Coisas como o tom de voz e microexpressões. Percebi o quanto revelamos sem dizer uma palavra. E uma vez que vi isso, não consegui mais não ver. Essa é a beleza do que Patrick King ensina em Read People Like a Book. O tom de voz é como a trilha sonora das nossas palavras. Ele define o clima, transmite emoção e, muitas vezes, diz a verdade quando as palavras não dizem. Patrick King explica que o tom é um dos indicadores mais confiáveis dos sentimentos reais de alguém. Uma frase simples como "estou bem" pode significar coisas completamente diferentes dependendo de como for dita, com um tom neutro, uma risada leve ou uma voz tensa. Uma vez, tive um colega de trabalho que sempre dizia "estou bem" quando perguntado como estava. Mas um dia, a voz dele soou excepcionalmente suave e hesitante, apesar de as palavras serem as mesmas. Aquela leve mudança no tom foi suficiente para me dizer que algo estava errado. Quando perguntei mais tarde, ele admitiu que estava lidando com muito estresse. É incrível o quanto você pode perceber apenas ouvindo com atenção. Quando o tom de alguém não corresponde às palavras, muitas vezes isso é um sinal de que algo mais está acontecendo. A chave é responder com curiosidade, não com suposições. Em vez de dizer, "Você não parece bem", tente algo como, "Você tem certeza de que está tudo bem? Você parece um pouco diferente hoje." As microexpressões são aqueles movimentos faciais passageiros que revelam emoções antes que tenhamos a chance de escondê-las. Patrick King as descreve como os delatores de nossos rostos. Elas são universais, seja um relance de raiva nos olhos apertados ou um sorriso rápido que não chega aos olhos. Esses pequenos sinais podem fornecer uma visão valiosa sobre o que alguém está realmente sentindo. Imagine que alguém está te dizendo que está animado com um projeto, mas por um breve momento você percebe um relance de dúvida, um aperto nos lábios ou um olhar rápido para baixo. Essa microexpressão pode ser a única pista de que a pessoa está nervosa ou insegura, mesmo que esteja dizendo todas as palavras certas. Quando comecei a perceber as microexpressões, foi como desbloquear uma linguagem secreta. Lembro de ter visto uma leve expressão de decepção no rosto de um amigo quando mencionei uma viagem que estava planejando. Mais tarde, ele admitiu que se sentiu excluído porque eu não o convidei. Aquela pequena expressão abriu a porta para uma conversa que talvez não tivesse acontecido de outra forma. As pessoas nem sempre dizem o que estão pensando. Em vez disso, suas ações, tom e linguagem corporal muitas vezes indicam motivações mais profundas. Patrick King explica que entender essas motivações exige que você ouça além da superfície e preste atenção no que as pessoas repetem ou enfatizam. Vamos supor que um colega de trabalho fique mencionando o quanto valoriza o trabalho em equipe, mas sempre se oferece para fazer tarefas sozinho. Essa inconsistência pode revelar uma necessidade mais profunda de controle, ou um medo de depender dos outros. Perceber isso dá a você a oportunidade de abordá-lo de uma maneira que se alinhe com suas motivações subjacentes. Da próxima vez que estiver em uma conversa, tente identificar os temas que a pessoa volta repetidamente. Ela está enfatizando suas frustrações? Destacando suas conquistas? Esses temas recorrentes muitas vezes apontam o que é mais importante para ela, mesmo que ela não diga diretamente. Uma vez que você começa a combinar o tom, microexpressões e motivações com o que já sabe sobre linguagem corporal, a maneira como você interage com as pessoas vai se transformar completamente. Você vai se pegar percebendo as dinâmicas não faladas nas reuniões, entendendo o que seus amigos ou familiares realmente precisam e até mesmo lidando com conflitos com mais empatia e clareza. Imagine que você está em um jantar em família. Um parente diz que está feliz com o jeito que as coisas estão indo, mas a voz dele soa cansada. Os ombros estão caídos e o sorriso não chega aos olhos. Esses sinais sugerem que ele pode estar se sentindo sobrecarregado, mesmo que esteja tentando dar uma aparência de que está tudo bem. Ao perguntar gentilmente, "Você parece um pouco cansado, está tudo bem?" Swing, você mostra que percebe e se importa com o que ele está realmente sentindo. O que eu mais gosto na abordagem de Patrick King é que não se trata de manipulação,
Trata-se de empatia. Quando você aprende a ler as pessoas como um livro, você não está apenas entendendo as emoções delas, você está validando-as. Você está dizendo: eu vejo você, mesmo que você não consiga dizer isso em voz alta. Esse tipo de conexão é raro e é uma das ferramentas mais poderosas que temos para construir confiança e aprofundar os relacionamentos. Entender as pessoas não é magia, é uma habilidade. E como qualquer habilidade, ela exige prática. O livro Read People Like a Book, de Patrick King, fornece as ferramentas para decodificar a linguagem corporal, o tom de voz e as microexpressões. Mas a verdadeira magia acontece quando você aplica essas ferramentas com curiosidade e cuidado. Cada interação se torna uma oportunidade para se conectar mais profundamente, para ver o que realmente está acontecendo por trás da superfície e para responder com empatia. Então, aqui vai o meu desafio para você. Comece pequeno. Preste atenção na próxima conversa que tiver. Note o tom, os gestos e os sinais sutis que a outra pessoa está enviando. Que história ela está contando sem palavras? Você pode se surpreender com o quanto pode descobrir. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais insights como este. Vamos continuar explorando o fascinante mundo do comportamento humano juntos. Obrigado por assistir.